vez estamos aqui, queridos, para juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus. E nós vamos começar hoje uma série que tem por título O Apocalipse. Tem pessoal aí que tem até medo desse livro, né? E diz que tem muito bicho, tem umas coisas lá que não entende. Tem gente que diz, eu leio, mas não entendo. Mas agora você vai entender. Porque nós resolvemos estudar junto. Convidamos aqui o Rogério, que tem estudado muito esse livro do Apocalipse. E nós vamos estudar juntos. A metodologia, porque esse é o primeiro programa dessa série, né? Que é a introdução. E a metodologia vai ser da seguinte forma. Eu representando vocês, né? Pergunto para o Rogério. E o Rogério vai dizer aonde está na Bíblia e vai comentar. Vai ler a resposta e vai comentar a resposta. E aí juntos vamos aprendendo. A metodologia é simples, né? Aqui vai ser um diálogo. Nós estamos aqui para aprender junto. E você aí, se tiver no final, né, do programa, por exemplo, desse primeiro, se você tiver alguma pergunta sobre o primeiro programa, aí você vai ter uma semana para colocar nesse e-mail aí a pergunta e nós vamos responder. Porque vai ser um por semana. Um programa por série e um por semana. Para dar tempo você também revisar em casa e estudar. Então vai ser essa metodologia. Uma metodologia simples. E não tem esse aqui, não tem formalidade aqui. Aqui tudo é simples, porque as coisas de Deus são simples. E aqui quem vai responder é o Rogério, mas baseado na palavra de Deus. Olha, eu estou sabendo aí que tem uns que não se inscreveram nesse canal. Então aí está aparecendo o canal. Você vai no YouTube, entra lá, vai na internet, entra no YouTube e bota o nome do canal aí e você se inscreve lá. Certo? Está aparecendo aí na tela. Por que é importante isso? Isso tudo é de graça. De graça dar, de graça receber. Mas é importante isso aí. E a outra coisa que eu sempre tenho dito é que antes de começarmos qualquer atividade nesse canal, nós sempre buscamos a direção de Deus. Portanto, nesse momento vamos fazer a oração inicial para começarmos esse nosso primeiro programa dessa série, o Apocalipse. Vamos pedir para o Rogério orar conosco. Olá, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo privilégio, oportunidade e liberdade que ainda temos de estudar a tua palavra. Nós queremos te pedir uma bênção especial sobre as pessoas que estão ouvindo e vendo este programa. Que tu venha, através do teu Santo Espírito, instruí-lo da melhor maneira para que o seu entendimento seja aberto e ele esteja receptivo à tua voz no estudo da tua palavra, em especial nesta série, o Apocalipse. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Amém. Querido, a primeira pergunta que eu faço para o Rogério é: qual é, Rogério, a essência do Apocalipse, do livro do Apocalipse? É isso a primeira pergunta. Qual é a essência desse livro que as pessoas às vezes não entendem? Muito bem, como é sabido de todos, eu só vou relembrar, porque há muitas pessoas que falam sobre o Apocalipse. É uma palavra grega que a sua interpretação para o português é revelar o que está encoberto, né? É o que revela. Nos títulos na Bíblia já aparece a revelação. É uma revelação. Algo que foi feito que parece estar escondido, mas ele mesmo revela, interpretando-se, como a Bíblia sempre faz isso, interpreta-se a si mesma, para mostrar coisas que foram escritas em um momento adverso, né? João estava na ilha de Patmos, ele estava lá em consequência da propagação do cristianismo após a morte de Jesus, e os cristãos foram muito perseguidos, e ele foi
isolado numa ilha chamada Patmos, e lá ele ficou quando recebeu essas revelações do próprio Jesus. No caso, ele recebeu uma ordem. Quando ele começou a ver essa revelação naquele local, naquele ambiente, ele recebeu uma ordem, Rogério. Qual foi a ordem? Bom, ele precisava, porque senão não teria sentido a revelação só para ele. A revelação foi para que ele pudesse participar para outras pessoas. E com o próprio título do livro Apocalipse, tá? Então ele revela alguma coisa. E como se está ligado o Apocalipse à profecia, ele revela coisas que iam acontecer num futuro. Né? Ia acontecer num futuro. Então, aqui no dia que ele teve essa revelação, talvez até ele não compreendesse exatamente naquele momento o que ele estava vendo. Ele usa de uma linguagem muito simbólica. E eu gosto de pensar que foi escrito em todos esses símbolos porque, se fosse claro, se ele fosse bem claro do que ele estava dizendo, visto que ele estava falando de acontecimentos muito no futuro, talvez o livro do Apocalipse não chegasse nas nossas mãos. Então, em ele sendo símbolo, isso foi uma ferramenta na mão do Senhor para que chegasse até nós. Se eu falar de um outro livro da Bíblia que tem uma similaridade com o Apocalipse, que é o livro de Daniel, a gente vê lá símbolos, e quando termina o livro de Daniel, e Daniel pergunta sobre ele e sobre os acontecimentos que ele viu que também eram do futuro, ele recebe uma ordem de que era para ele selar o livro, ficar tranquilo, dormir o sono dele, que no caso ele morreria, ele ia dormir o sono dele, e os sábios entenderiam o que ele escreveu aqui desde o princípio. Com João não foi diferente. Então, para que nós possamos entender o Apocalipse, já que ele foi escrito em símbolos propositadamente, nós devemos pesquisar. E é um incentivo à pesquisa. Né? E este incentivo é benéfico. É muito benéfico. A próxima pergunta é justamente isso aí. Para você acabou de falar que para entender o livro do Apocalipse nós temos que pesquisar. Porque lá tem algumas coisas que não estão à luz, não está claro, né? Uhum. E aonde a gente vai buscar, aonde devemos buscar esses segredos do Apocalipse, poderíamos dizer assim? Muito bem. Como falei anteriormente, a gente não precisa explicar a Bíblia. A Bíblia explica-se por si mesma. Olha, nem o próprio Jesus, em certa feita, que é o texto que nós vamos ler agora, está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 27, ele não se atreveu a falar dele mesmo. Ele usou a própria Bíblia para falar daquele momento quando ele se encontra com dois discípulos. Em João 19 tem um texto que diz que os discípulos, quando Jesus morreram e ele estava ainda no sepulcro antes da ressurreição, eles estavam com as portas trancadas com medo dos judeus. E aí, a gente conhece a história, no terceiro dia a mulher foi lá e não olhou o corpo, mas olhou o anjo disse que ele tinha ressuscitado, e aí quando numa estrada no caminho de Emaús ele encontra dois discípulos, e os dois discípulos começam a conversar sobre, era o assunto do momento, era o que estava acontecendo, e aí Jesus se aproxima dele e pergunta o que está acontecendo. E eles, assustados, não surpresos, disseram para ele, não está sabendo, só tu, dentro de Jerusalém, não está sabendo dos acontecimentos? E aí Jesus, nessa conversa, ele chega no momento que ele diz que ele começa por Moisés e discorre por todos os profetas, conforme está lá em Lucas 24, 27. Ele usa a própria palavra de Deus para explicar o momento que
era profético. Por isso ele usou os profetas para explicar o momento em que ele estava passando. Então ele expôs tudo isso aos discípulos, tudo que sobre aquele assunto constava nas Escrituras, na Bíblia. Então a gente não precisa de muito artifício para poder entender, a gente precisa de Bíblia. A própria Bíblia vai se explicar. Agora tem um detalhe, tem algumas pessoas que dizem assim, olha, essa parte do livro aqui de Apocalipse é um mistério, não é para todo mundo. Agora a pergunta que o pessoal do canal deseja saber, e é que eu vou fazer agora, é possível se entender todo o livro do Apocalipse ou parte dele não dá para entender? É possível entender todo o Apocalipse, o livro? Eu não tenho dúvida que sim. Quer dizer, se ele é a revelação, então ele não escondeu nada. Ele simplesmente usou um artifício para que os servos de Deus pudessem ter a revelação. Há um texto na Bíblia, de Amós capítulo 3,7, que fala assim: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar. Ele tem interesse em nos revelar tudo o que acontece. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual tremenda. Efésios fala disso. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Nós lutamos contra potestades, poderes dominadores. Então, neste grande conflito, Deus usou artifícios para que o que ia acontecer fosse revelado no momento certo. Né? Porque ele não tem... O interesse dele é que todos conheçam e tomem suas decisões por si mesmos, baseado no conhecimento que tiveram. Há outro texto na Bíblia, de Atos capítulo 17, versículo 31, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, enquanto você foi ignorante, não há julgamento para você. Há outro texto de Paulo que diz: se não houvesse lei, não havia pecado. Porque pecado é transgressão da lei. Quem diz que é pecado é a lei. Então, assim, o conhecimento é importante. Então, é óbvio que o Apocalipse pode ser entendido completamente. Talvez não no nosso tempo, mas como a própria Bíblia instrui através da oração e da pesquisa, nós vamos entender tudo o que o Apocalipse quer dizer. O que acontece quando uma pessoa, que é o caso que está acontecendo conosco aqui, resolve estudar o Apocalipse, e ali estudar mesmo, como nós vamos estudar. Nós vamos estudar. Toda semana nós vamos ter um programa desse, e vocês vão ter a semana para pesquisar a lição de cada semana, mandar perguntas pelo o e-mail que está aí, né, aparecendo aí. E o que vai acontecer, o que acontece quando as pessoas resolvem estudar o livro do Apocalipse? Primeiro é o conhecimento. E depois a gente começa a se aproximar mais de Deus. Ora, quando a gente está no escuro, que acende-se uma luz, o nosso corpo responde de uma forma tão espontânea que naquele momento eu penso que houve alegria. Ora, quem está no escuro está desconfortável, quem está no claro começa a entrar no conforto. Quando nós estamos na curiosidade de algo e que nós descobrimos aquilo e saciamos a nossa curiosidade, há uma alegria dentro da gente. E sobre isso, o Apocalipse capítulo 1:3 fala assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que estão escritas nela. Então há uma bênção para quem vai descobrindo o Apocalipse. Por isso o Apocalipse dele mesmo fala: bem-aventurado, feliz é aquele, feliz o que lê. E se você não consegue ler, se você não tem como ler, se você não sabe ler, não tem problema. Basta ouvir. Ouvir já está de bom tamanho.
Então tem aí três coisas: os que lê, os que ouvem e os que guardam. Justamente. Tão simplesmente não é só ler, tão simplesmente não é só ouvir, mas tem a consequência daquilo. E se você se entrega ao Espírito de Deus, se entrega ao Senhor, no momento do estudo do Apocalipse, você é impulsionado voluntariamente a guardar as coisas que estão escritas nesse livro. Isso é fantástico. Esta bênção só produz bênção. Essa primeira bênção de ler e ouvir é como uma semente que vai produzir. E ela produz a prática do que se ouviu. Tudo só depende da minha entrega ao Senhor, do que eu leio, do que eu ouço na palavra, e principalmente agora no Apocalipse do livro que nós estamos estudando. Rogério, essa última pergunta, ela não está aqui nesse contexto, mas eu achei melhor por bem fazer. Essas coisas foi dada a conhecer a João, né? E João estava olhando, como já foi dito aqui, através do Espírito Santo. Sim. E esse Espírito Santo está à disposição hoje? Qual é o serviço dele? É interessante buscar esse Espírito Santo? Como é que seria isso? E isso é importante porque essa é uma bênção que Jesus deixou na terra antes de subir, antes de ascender. Os discípulos estavam lá perturbados e até o texto bíblico diz assim, Jesus se direciona para eles assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Quer dizer, havia uma ebulição de sentimentos no coração dos discípulos. Olha, eles tinham passado por tudo, 3 anos e meio ao lado do Senhor, tinham visto milagre, tinham visto multiplicação de pão, cego ver, coxo andar, eles tinham visto Jesus apanhar, Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitar. Olha só quanto sentimento estava naquele momento, e agora Jesus diz assim: olha, eu tenho que ir embora. Isso só em 3 anos, né? Só em 3 anos e meio. E aí, haja coração, né? E aí quando Jesus diz assim: não, eu tenho que ir embora, quer dizer, a saudade que eles juntaram de 3 dias longe de Jesus enquanto ele estava no sepulcro, foi satisfeita no encontro com os 2 discípulos na estrada de Emaús, e depois quando ele entra nessa casa que eles estavam trancados, e Jesus diz: Pai, seja convosco, uma alegria tremenda, e agora de repente Jesus disse: não, eu tenho que ir embora. E com o coração assim, ele disse assim: não, mas não se preocupem, eu também tenho saudade, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou, mas eu vou deixar outro Consolador com vocês. Esse Consolador que ele deixou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem não só a função de consolar, mas a função de orientar, de descobrir junto, de abrir os olhos, abrir o entendimento, para que a compreensão seja satisfeita. Então, o Espírito Santo é importantíssimo. Por quê? Em Apocalipse 1, nós sabemos que Deus é triuno. Eles são 3 pessoas que se completam e se tornam a divindade. Quando Jesus vem ser a plenitude dessa divindade, o que se externou, ele tomou forma de homem, encarnou e viveu entre os homens. Um tabernáculo entre os homens. E aí ele recebe essa revelação do Apocalipse de Deus. Porque Jesus estava se revelando. E aí ele recebeu de Deus, ele recebe a autorização do Pai. E aí ele começa, essa revelação era para mostrar para nós, os seus servos. E ele entrega para um anjo, e o anjo entrega para João. Né? Olha as etapas que aconteceram para chegar a nós. Quando toda a divindade participa agora deste ato. Porque o Espírito Santo fica aqui. Ele estava aqui. Quando a revelação foi dada, Jesus estava no céu, já tinha ascendido. E para que fosse compreendida, o Espírito Santo precisava estar aqui. E é Ele o responsável por abrir os nossos olhos para o entendimento. Então, queridos, isso foi só
a introdução. E vocês perceberam que tem muita coisa aqui para a gente descobrir. Quando o Rogério estava falando, vocês perceberam aí que estava aparecendo na tela a passagem básica, a base da resposta dele, porque isso é importante. Você tem que conferir, tem que ver, tem que estudar. Né? Nós temos que estudar, nós estamos aqui estudando. Por quê? Porque é importante isso aí. Então nós precisamos pesquisar. E é bem-aventurado, né? Aqueles que leem, nós já estamos sendo felizes já. Quem não era feliz e está assistindo esse canal e já começou essa série, já pode dizer eu sou feliz já. Então nós vamos estudar, né? Nós vamos ter aí uma semana, na outra semana vai aparecer o outro programa, o segundo programa, que vai ser a primeira lição, e vamos estudar, queridos. Esse é um momento, um bom momento de nós nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. Mesmo porque o Rogério, eu acho que no momento ele fez essa colocação aqui. O livro do Apocalipse, ele nos mostra as coisas que irão acontecer. E hoje mesmo eu estava dizendo para um pai, eu atendi um pai e eu disse para ele, pai, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas na realidade, se você estudar o livro do Apocalipse, você vai saber pelo menos os sinais do que vai acontecer. E as coisas que irão acontecer e os sinais. Entendeu? Então nós precisamos estudar. Esse é o momento da gente se dedicar ao estudo da palavra de Deus e mais especificamente do Apocalipse, que é o que nós vamos fazer. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né, para que possamos realmente, nessa série, ao terminar essa série, além de receber o diploma, vamos receber o certificado, né? Nós vamos estar com a vida mais feliz e também entendendo melhor o que aconteceu no passado, o porquê está acontecendo essas coisas agora e conhecer o que irá vir no futuro. Então que Deus nos abençoe. Vamos encerrar com uma oração aqui, rapidinho, né? Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui estudando o livro do Apocalipse. Que Teu Espírito Santo venha nos ensinar e que possamos aprender através da Tua palavra todo esse mistério que é revelado através do livro do Apocalipse. Tudo isso te pedimos, tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.